Bem, galera, ó, eu estou aqui na edição e para esse vídeo não ficar muito grande, o que eu fiz? Eu dividi ele em duas partes. Então a parte que você está assistindo agora já é a segunda parte da sigla TID. Se você ainda não viu a primeira parte do vídeo, ok? Clica aqui em cima para poder você conseguir ver a parte de treinamento, tá bom? Se você já viu essa parte, está vendo a segunda, você está no vídeo certo. Ou se você também só se interessa por ver a parte de desenvolvimento dentro da empresa, né? Então você também está no vídeo certo. Aí é só dar o play mesmo, tá? Eu resolvi fazer essa divisão justamente para poder não ficar muito grande, tá bom? Espero que vocês curtem aí e valeu, abraço. Bem, agora que a gente já viu então o que é treinamento, dentro da sigla TID, o que seria então desenvolvimento, né? Enquanto o treinamento, ele vai ser aplicado para novos membros ou também, né, a reciclagem, né, a gente pode falar também. O desenvolvimento, ele é mais direcionado a uma única pessoa, normalmente, tá bom? A gente pode desenvolver também uma equipe, um grupo, né? Mas normalmente ele é direcionado a uma pessoa. Desenvolvimento, ele costuma ser, no caso, o desenvolvimento, o aprimoramento de uma habilidade específica de uma pessoa, tá bom? Então vamos supor assim, você tem um colaborador e você percebe que ele tem determinadas atitudes, determinadas ações, ele é mais proativo, ele costuma ter um jeito doce, um jeito certo de falar, de conversar com as pessoas, sabe? Que elas acabam ouvindo ele com facilidade. Só que você sabe que ele precisa desenvolver um pouco mais o pulso firme dele, que é uma pessoa às vezes muito calma, né? Muito tranquila e que ela não tem lá um pulso firme para poder lidar com determinadas atitudes dos colaboradores, dos outros colaboradores. E aí você pensa assim, nossa, como essa pessoa já tem uma certa facilidade para a liderança, eu gostaria de desenvolver essa pessoa a exercer a liderança sobre os demais, que, obviamente, né, posteriormente eu quero subir essa pessoa de cargo. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nessa pessoa? Essas habilidades, então, elas vão ser rascunhadas, elas vão ser colocadas em pauta e alguém específico dentro da empresa fica responsável por estar realizando esse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, normalmente, ele pode acontecer, dessas habilidades, ele pode acontecer de várias formas, tá? Ele pode acontecer, no caso, literalmente, né, por um acompanhamento do líder para essa pessoa, né? De repente, a gente pode também colocar algumas situações para essa nova pessoa, para que ela consiga exercer aquela habilidade que falta nela, entende? Eu posso também colocar ela para poder tomar conta de determinado setor, de determinada equipe, de determinada ação, né, que move dentro da empresa, para que essa pessoa consiga ter a capacidade, entende? Consiga ter a oportunidade de criar aquelas habilidades que eu preciso nela. Entende? Então, no desenvolvimento, na verdade, eu vou nada mais, nada menos do que colocar ela dentro de um meio que seja propício a ela desenvolver naturalmente aquelas habilidades. Lembra que eu quero que ela exerça aquela habilidade e que aquilo seja enraizado nela, entende? Que ela desenvolva de verdade. Eu não quero que simplesmente ela emita uma ação porque tem alguém olhando, ou porque tem alguém ali questionando, ou porque tem alguém ali fazendo anotações, controle daquilo, entende? Fica muito falso, né? Eu preciso realmente que aquela pessoa desenvolva de verdade, ok? Então, por isso que ali a gente também pode fazer algumas métricas, inclusive, né? Eu posso estar ali fazendo algumas anotações, eu posso estar fazendo um acompanhamento mais assíduo, né? Justamente para estar pontuando ela. E aí, de tempos em tempos, eu posso estar fazendo uma reunião. Ou dando um feedback, enfim, né? Prestando ali um auxílio para ela no momento propício. A ideia aqui do desenvolvimento é justamente ver qual é a pressa que eu tenho em desenvolver aquele cargo. Muitas das vezes a gente não tem tempo para poder desenvolver um colaborador. Muitas vezes é comum isso, tá? Aconteceu alguma coisa que a pessoa responsabilizada pelaquele cargo teve que se ausentar. Foi mandada embora, aconteceu um imprevisto, ela ficou doente. Então eu preciso já de antemão, né, no caso, ter aquela pessoa preparada, entende? Para poder assumir o posto.
Então, o que é interessante também na relação do desenvolvimento é sempre você desenvolver alguém não para ocupar aquele cargo de imediato, mas sempre desenvolver alguém no sentido de ter alguém guardado, você entende? Alguém de segundo plano. Se acontecer alguma coisa, eu já tenho alguém para poder substituir aquela outra pessoa. Quando a gente está falando na relação de empresa, o ideal é que a gente nunca fique na mão de um único colaborador. Muito pelo contrário, você tem que ter ali, né, algumas opções, entende, dentro da própria empresa, desenvolvendo pessoas a todo momento, inclusive, justamente para que caso haja alguma necessidade imediata, você consiga também ter uma resposta imediata. Então isso é de suma importância também. Bem, uma coisa interessante é que existem dois tipos de pesquisa, né, dois tipos de teste de modelos que a gente utiliza bastante quando a gente está falando de treinamento e de desenvolvimento, tá bom? O primeiro é o que a gente chama de pesquisa de clima. A pesquisa de clima, ela visa literalmente, né, investigar dentro da empresa como um todo como que eles estão interagindo, o que eles estão achando, qual é a mentalidade a respeito, né, a opinião a respeito de um determinado assunto, de um determinado fator, de um determinado objeto, de um determinado treinamento, inclusive, né, para ver o que as pessoas estão achando daquilo, entende? Foi colocado, por exemplo, um treinamento dentro da empresa. A empresa foi lá, fez a LNT, Levantamento de Necessidades de Treinamento, e aí ela percebeu que as pessoas estavam precisando de um treinamento para determinada coisa, que estava acontecendo com muita regularidade na empresa e isso não deveria acontecer, esse erro não deveria acontecer. O uso de EPI, por exemplo, né? E aí, o que acontece? A empresa foi lá e elaborou então todo um treinamento de como usar o EPI de forma adequada, na tentativa então de evitar acidentes, por exemplo. Bem, nesse treinamento que ela elaborou, ao final do treinamento, ela faz uma pesquisa de clima para saber o que mudou no treinamento que você recebeu, o que mudou antes e depois do treinamento. Você já se utilizava dessas coisas que foram apresentadas no treinamento antes desse treinamento ocorrer? Que coisas foram acrescentadas? Você gostou da forma como foi lecionado para você? Você adquiriu o conteúdo de uma maneira fácil? Foi fácil assimilar? Você entende? Então você faz uma pesquisa de clima para saber o que as pessoas acham de forma geral. Na pesquisa de clima, eu nunca vou aderir uma única ideia, um único conceito, tá bom? Na pesquisa de clima, na verdade, eu vou aderir o conceito da empresa como um todo, o que a maioria acha. E com base nisso, eu vou fazer as mudanças necessárias para que aquilo ocorra sempre da melhor maneira possível, né? No caso deles terem aderido ao treinamento, eles vão continuar fazendo treinamento. Agora, no caso de ter saído alguma coisa errada, eu vou levantar realmente aquela coisa errada para poder estar melhorando, né, no meu próximo treinamento, nos próximos treinamentos que eu for fazer para a empresa, entende? Então, é interessante eu fazer uma pesquisa de clima para poder saber como que as coisas estão fluindo, entende, né? Foi separado um setor dentro da empresa. Antigamente era tudo junto e agora eu separei para poder eles lidarem melhor com a tarefa. É interessante a pesquisa de clima para poder saber como que eles estão interagindo agora separado. Será que melhorou? Será que piorou? Será que ficou agora, na verdade, um setor dependendo do outro e mais está atrapalhando do que ajudando? Será que melhorou demais, né, na verdade, porque agora eles se sentem mais aliviados, não fica todo mundo sobrecarregado, cada setor fica com a sua tarefa a fazer? O que de repente eu posso estar melhorando ou de repente estar retirando, entende? Pesquisa de clima é interessante porque eu vou perguntar a opinião de todos para poder saber exatamente o que está acontecendo. E aí, com base nesse conceito, eu consigo fazer constantes aprimoramento. Bem, uma outra ferramenta também bastante utilizada é a avaliação de desempenho. Enquanto a pesquisa de clima eu estou falando de um conceito mais geral, num conceito mais de vou pegar a opinião da empresa como um todo, ok? Na avaliação de desempenho, na verdade, eu vou pegar um conceito direcionado àquela pessoa. Por isso que ela é utilizada bastante, inclusive, na relação de desenvolvimento. Porque aí eu vou fazer um cabeçalho, vou fazer vários questionamentos específicos àquela habilidade que eu preciso que aquela pessoa desenvolva em determinadas situações, em determinadas ações, como que ela age em grupo, como que ela faz uma reunião,
como que ela age quando ela tem uma meta, como ela age, no caso, quando ela precisa cumprir um prazo, entende, né? E aqui eu estou fazendo perguntas bem abertas e genéricas, mas eu posso trabalhar com questões mais específicas também, né? Tudo vai depender do que eu estou avaliando. E aí eu vou literalmente dar um feedback depois para esse colaborador, né, que eu estou desenvolvendo, a respeito dessa habilidade que em suma eu estou precisando nele, entende, né? Então na avaliação de desempenho eu vou justamente fazer esse tipo de acompanhamento e avaliar o desempenho que ele está tendo em determinada ação, atividade, situação, né, ou interação dentro da empresa. Bom, meus queridos, vale a pena eu salientar que essas duas ferramentas, a pesquisa de clima e a avaliação de desempenho, obviamente não são as únicas duas ferramentas que eu consigo me utilizar, muito pelo contrário. Então vai depender muito da sua necessidade, vai depender muito da disponibilidade, vai depender muito se eu tenho pessoas capacitadas também para poder executar determinada tarefa dentro da empresa. Então tem várias coisas aqui que a gente vai levar em consideração nesse ponto. Não esqueça disso, tá? Então é interessante, se você é responsável por isso dentro da empresa, ou se você minimamente consegue aí fazer uma sugestão dentro da empresa para que seja realizado, é interessante você até ir atrás de determinadas avaliações, né, de recursos humanos, direcionado ao setor normalmente de recursos humanos, para poder fazer esse tipo de pesquisa. É interessante porque aqui a gente está falando de um desenvolvimento não só do colaborador, né, de um grupo de pessoas, mas a gente está principalmente priorizando aqui o desenvolvimento da própria empresa. Lembra que se não tiver colaborador capacitado dentro da empresa, colaborador que esteja treinado e desenvolvido dentro da empresa, empresa nenhuma cresce. Só pensar, a empresa ela precisa ser orgânica, ela precisa realmente ter pessoas ali capacitadas para desenvolver a empresa. Empresa nenhuma se desenvolve sem pessoas. Lembra disso. Bem, agora eu quero saber na verdade de você. Deu para entender a diferença entre treinamento e desenvolvimento? Eu literalmente entrei aqui em detalhes e me usei ao máximo para ficasse mais fácil de você compreender também e até, né, posteriormente conseguir elaborar, né, o seu próprio treinamento e o seu próprio desenvolvimento. Mas o principal, foque isso nas pessoas da empresa. É crucial que você desenvolva esse processo, que você treine esse processo para posteriormente a sua empresa começar a caminhar cada vez melhor, tá bom? Cada vez mais, né? Bem, para a gente finalizar então esse vídeo, eu peço que por gentileza você comente aqui embaixo o que você gostou, se você aprendeu, se você já conhecia essa sigla TID, se você já sabia, né, os detalhes dela, como a gente disse aqui, ok? Se você gostou do conteúdo, né, e gostaria de saber mais coisas relacionadas ao desenvolvendo humanas na parte empresarial, se inscreva aqui no canal, né? Posteriormente eu vou colocar vários outros conteúdos também a respeito desse assunto. Se você gostou também, sinaliza aí para mim que você gostou. E bem, até a próxima. Valeu, abraço.